Olá, amigas. Eu hoje quero compartilhar com vocês uma mensagem que eu ouvi esses dias. Ouvi na semana passada e ouvi também nessa semana. E eu creio que vai abençoar muita gente. Porque mostra como Jesus nos vê e o que Ele pensa sobre nós. Antes de eu começar a falar, eu vou contar uma situação que eu vivi há muitos anos e que isso pode se repetir até hoje, tá? Uma vez eu pedi uma pessoa para fazer algo e a pessoa não quis fazer assim com muito bom grado, né? E a vontade que me deu foi, deixa para lá, tá? Não precisa mais fazer, não. Eu não falei. Mas a vontade veio para falar, não precisa mais fazer. E isso pode acontecer até hoje. Por que eu posso agir assim? Porque eu sou humana. Eu sou humana e às vezes na nossa humanidade falta paciência, compaixão, entender o lado da outra pessoa. Mas Jesus não vê dessa forma. Às vezes nem a gente se aceita, nem a gente se perdoa, nem a gente tem bons olhos para nós mesmos, quando Jesus tem. Jesus acredita em você. E isso é muito, muito poderoso. Essa passagem que eu vou falar hoje, ela está em Marcos 16, 14. E diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. Jesus aqui tinha ressuscitado e ele apareceu para os 11 discípulos e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham o visto já ressuscitado. Jesus, quando chegou, viu eles reunidos, os 11, Jesus lançou no rosto deles: vocês são incrédulos, vocês têm um coração duro. Mas logo em seguida Jesus diz assim, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe, quando alguém faz algo para mim de má vontade, a vontade que eu tenho é dizer para a pessoa, não precisa mais fazer, larga isso aí, né? É da minha natureza, larga isso aí, não precisa mais fazer. E Jesus, mesmo tendo lançado no rosto deles que eles eram incrédulos e duros de coração, Jesus contou com eles: olha, vai por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Isso aqui é tão poderoso, gente. Tão poderoso, porque às vezes você não acredita em você, mas Jesus acredita. Mesmo com toda a dureza do nosso coração, e às vezes até com incredulidade da nossa parte. E às vezes não é incredulidade em relação a Deus, em relação a Jesus. Às vezes é uma incredulidade em relação a você mesma. Você não acredita em você. Você, às vezes, duvida. Gente, esse é o maior recado, sabe? A maior palavra de misericórdia. De que Ele olha para a gente de uma forma muito diferente de como a gente se vê. E de como as pessoas nos veem ou como a gente vê o outro. Porque a gente não tem paciência. A gente logo já quer exterminar alguém só porque não fez as coisas como a gente queria, ou não fez de bom grado, enfim. Mas Jesus não. Você foi incrédulo, você foi duro de coração, mas olha, eu conto com você. Vai por todo mundo e prega o evangelho. Sabe? Peça a Deus para você se olhar com os olhos dele. Para que você se enxergue como ele te vê. Porque às vezes você não acredita em você. Muitas das vezes você se vê tão pecadora, tão falha, tão insignificante. Mas nós somos mesmo. Isso, gente,
Não é pelo que a gente faz, mas é por causa da misericórdia de Deus que Ele te escolheu e me escolheu. Não é porque eu sou boa o suficiente, não é porque eu faço tudo certinho, mas é pela misericórdia, porque ninguém pode ser salvo pelas obras, mas é pela fé. E é pela fé na misericórdia dele. Então, quando ele nos escolhe, ele diz assim, vai. E ali os discípulos acataram aquela ordem, receberam o Espírito Santo, que aí aquela incredulidade foi arrancada, aquelas deficiências foram sanadas. Claro, eles ainda eram humanos, ainda iam errar, ainda iam bater cabeça, ainda iam, agir pelo coração, e ainda ia ter muita natureza humana, porque tem. É como eu falei no início desse áudio. A gente às vezes age de forma que não vai ser muito boa. Mas o importante é que Deus, Ele conhece o nosso interior. Ele conhece, Ele vê de uma forma que ninguém vê. Ele sabe o que tem dentro da gente. E se você é uma pessoa sincera, Ele conta com você. Ele pode até falar, lançar no rosto como Ele fez com os discípulos, mas Ele conta com você. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Tchau.